Muito bom dia, meu querido amigo e irmão da Igreja Evangélica Batista de Angra do Heroísmo. É sempre uma imensa alegria, não é? Temos esse tempo da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e a nossa lição de hoje tem como tema Deus justifica. Deus justifica. O único Deus verdadeiro é perdoador. Ele justifica os crentes, tomando para si o seu pecado ou os seus pecados. O texto, então, é Isaías. Nós estamos a estudar esse livro do profeta Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 12. Se você não fez ainda a sua leitura, apanha então a sua Bíblia e vamos estudá-la. Isaías 53, do versículo 1 ao 12. Deus justifica. O texto áureo, então, da nossa lição é o versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Isaías 53, versículo 5, na versão Almeida do século 21. Esse é o nosso texto áureo. Vale a pena repetir, não é? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Vamos então compreender o nosso contexto, o contexto do nosso texto de hoje. Ele se encontra entre Isaías 51 e Isaías 57, não é? A figura central é a figura do servo, por isso que a gente vai ouvir essa expressão muitas vezes. Servo com S inicial maiúsculo, porque fala de alguém, fala de Jesus, fala do Messias. Então, assim, tem aí um bloco que eu separei para lermos da nossa revista que diz assim: Isaías 52, 13 até 53, 12 contém o último cântico do servo. Este cântico relata o sofrimento e a confirmação do servo, dando uma descrição detalhada do sofrimento do Messias. Isaías começa com uma promessa do seu triunfo final, quando justificará a muitos, no versículo 11. Apesar disto, o cântico revela que o povo de Deus vai rejeitar o servo, por causa da sua origem humilde e aparência pouco notável. Quando o servo sofreu, as pessoas pensavam que Deus estava a castigar por causa dos seus próprios pecados. Na verdade, ele iria sofrer por eles e como seu substituto, suportando o julgamento de Deus sobre os seus pecados e pagando o preço. Contudo, o servo do Senhor levantar-se-ia de novo para ver a recompensa do seu sacrifício. Então, esse é um resumo do nosso contexto. O texto maior fala do livro do profeta Isaías, um livro profético escrito por volta entre 700, uns dizem 700, outros 400, esse bloco, mas em geral 700 anos antes do nascimento de Jesus. E esse bloco fala especificamente sobre o servo. Olha, tantos anos antes, como descreve de forma tão detalhada o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Jesus. Esse é o nosso contexto. Vamos então à leitura do texto propriamente dito. Vamos ler em blocos de 3 versículos. O primeiro bloco, então, dos primeiros 3 versículos, diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53. Quando lemos esse texto hoje, é quase impossível não olharmos para Jesus, né? Vamos ver nos outros versículos também, isso é muito claro. Mas esse texto foi escrito há muitos anos antes do nascimento de Jesus. E apontava para ele, para o Messias, né? Então, vamos
tirar algumas lições. Primeiro, no primeiro versículo, aqui tem algumas perguntas que são perguntas argumentativas, né? A primeira pergunta apresenta o ouvir e não acreditar, e a segunda, o ver sem acreditar. As pessoas ouviam a mensagem e testemunhavam pessoalmente o poder salvador do servo do Senhor. Mesmo assim, não criam. A gente vê isso nos evangelhos, não é? Muitas pessoas questionavam ao Senhor Jesus, mesmo diante da sua pregação, diante do poder, do seu poder, não é? Manifesto através dos milagres e maravilhas, as pessoas não davam crédito à sua pregação. Muitos religiosos, né, não atendiam, não ouviam o seu apelo, a sua mensagem. Então, olha, isso é interessante, não é? Aponta para Cristo, para a sua vida, e já desde o início vemos então essa rejeição do povo de Israel, não é? Ele veio para para os seus, diz a Escritura, mas eles rejeitaram o Senhor. A nossa lição vai dizer o seguinte: Isaías estava a descrever a incredulidade geral do mundo e de Israel em particular quanto à revelação do servo. Este servo de que Isaías fala é Jesus, Jesus, o Cristo. O Evangelho de João registra como Jesus fez muitos sinais perante uma multidão e mesmo assim eles recusaram-se a acreditar que ele era o Messias. Diz também que o que aconteceu foi o cumprimento das perguntas retóricas desse texto de Isaías. Além disso, muito semelhante a Isaías, quando Jesus foi para Nazaré para ministrar ao povo, admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6,6. O apóstolo Paulo citou esse versículo quando falou aos que rejeitaram o evangelho. Está em Romanos 10,16. Agora, a parte do versículo 2 e 3, eu destaquei outros pontos. Foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Depois, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, no versículo 3, e experimentado nos trabalhos, e no final era desprezado e não fizemos dele caso algum. A nossa revista diz: o Novo Testamento ensina de maneira bem clara que Jesus é o cumprimento desse cântico. Em hebraico, um renovo refere-se a um rebento que crescia das raízes de uma árvore adulta e geralmente era cortado. Pode ser também uma referência a Isaías 11:10, que diz que o Messias é a raiz de Jessé e por isso descendente de Davi. Nesse contexto que nós estamos a ler, mostra a sua aparência pouco notável, diante da expectativa que eles tinham de um Messias, né? A descrição como raiz que saía de uma terra seca, né, salienta a sua aparência, sua origem de uma família pobre e as suas lutas. Então, Jesus ele não se encaixava no estereótipo de um salvador do seu povo, como eles viam reis e heróis, né, do contexto ao redor. No versículo 3, Isaías descreveu como o povo via o servo, não queriam ter nada a ver com ele e abandonaram. A dor e o sofrimento eram características distintas na sua vida, de tal maneira que as pessoas nem queriam olhar para ele. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Não é? Alguém já disse que esse texto está a apontar para Cristo em direção à sua morte, não é? Ao Calvário. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua vida. Né? Os evangelhos falam dessas coisas. Jesus não tinha pecado, mas habitou entre nós, identificou-se com pecadores, sabia o que era viver no nosso mundo, nesse mundo perdido. O seu povo rejeitou e a sua família achava que ele estava fora de si, Marcos 3:21. Quando os soldados prenderam Jesus, os seus discípulos abandonaram-no. E um dos seus amigos mais íntimos, um dos seus discípulos, entregou e negou publicamente. Além disso, além dessas rejeições, havia a hostilidade sempre presente dos líderes políticos e religiosos do seu tempo e das multidões. Ele foi negado, ele foi traído, né? Enfim. Esse é todo o sofrimento, isso tudo aponta para Jesus. Né? É tão claro, meus queridos irmãos, a maneira como ele foi
amado, mas também rejeitado pelos seus, não é? Então, o texto fala sobre o servo, sobre o Messias, e a gente vê todo esse cumprimento, todo esse texto a se cumprir em Cristo Jesus. Versículos 4 e 6, então, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então o texto vai mostrar um Messias ferido, né? Traspassado, uma palavra ligada a alguém a ser morto, esmagado, refere-se à opressão ou esmagamento, que é fatal, o castigo, refere-se à disciplina ou correção, ferimentos, né? Refere-se a feridas abertas que Jesus recebeu, provocadas pelas varas, e as orragues com que foi espancado. O texto está em Mateus 27, 26, Marcos 15, 15, João 19, 1. O servo suportou todas estas coisas por causa das nossas transgressões e maldades contra Deus. São palavras que de uma outra maneira podemos dizer por causa dos nossos pecados. Não é? As transgressões referem-se à nossa desobediência contra Deus, contra a sua lei, e as maldades dizem respeito à nossa natureza pecaminosa. É tanto por nossa escolha como pela nossa natureza que nós pecamos contra Deus. Diz a nossa revista, como nosso substituto, o servo sofreu o castigo que merecemos. Então, tudo isso aponta para quem? Para Jesus, o que ele fez na cruz em nosso lugar. Ele tomou sobre si, né? As nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Esse é o amor de Deus, né? É o castigo que nos traz a paz. Essa paz que nós temos não é paz como ausência de conflito, ou paz como ausência de guerra, uma paz, conceito de paz secular. Não, é a paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus, seu Filho, que tomou o nosso lugar. Né? Por isso que a cruz é tão importante para nós, é fundamental para a nossa fé. Há pouco tempo a minha esposa e eu estávamos a conversar com uma outra pessoa e a pessoa estava dizendo, mas ele morrer na cruz, uma pessoa por toda, mas isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido para mim, se fosse eu a morrer. Se fosse qualquer outro ser humano, mas é o Filho de Deus a morrer na cruz em nosso lugar, tomar o nosso lugar. Então ele levou sobre si o Filho de Deus. Por isso que hoje nós temos paz com o nosso Deus. E depois no final do versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Não é? Nós estávamos cada um a andar para um lado, para o outro, cada um se desviava pelo seu caminho, ou seja, cada um era senhor de si mesmo, não é? Senhor da própria vida. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele tomou o nosso lugar para nos trazer de volta para o caminho do Pai, não é? É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, entre o versículo 7 e o 9, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado,
E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então lemos isso e podemos olhar para a história de Jesus e como uma expressão muito terceirense que eu escuto muito aqui, né? Tal e qual, né? A vida de Jesus foi aquilo que foi aqui dito pelo profeta Isaías, essa profecia sobre o servo sofredor, sobre o Messias. Então a nossa revista vai dizer assim a respeito desses versículos: embora tivesse sofrido violência física, como um cordeiro é levado ao matadouro, o servo submeteu-se voluntariamente aos seus opressores. As ovelhas não têm ideia do que lhes vai acontecer, mas o servo sabia e foi obediente. Não só sofrendo a horrível dor física, mas antes e durante toda esta experiência compreendeu e sentiu a angústia moral e mental do sofrimento. Pois ele foi tirado da terra dos viventes, significa que morreu. A palavra ferido no versículo 5 indica que os seus inimigos o mataram. Por que é que o servo submeteu à morte? Isaías desejava que todos compreendessem que o servo tinha morrido como um substituto pelas transgressões do seu povo. Uma outra coisa curiosa também é que o versículo 9 diz que ele foi sepultado. E o seu sepultamento, né? O servo teve uma sepultura digna depois de sua morte humilhante. Mateus é o único que menciona que José de Arimateia era um homem rico. Mateus 27, 57. Provavelmente o corpo de Jesus teria sido levado juntamente com os corpos dos dois criminosos crucificados com eles. Muitas vezes esses corpos eram lançados, assim, um cadáver dos criminosos e eles eram alimentados pelas feras, pelos pássaros, enfim, não tinha um sepultamento digno, né? Mas Jesus não, ele teve. E o texto diz isso, né? Com o rico na sua morte. Provavelmente o corpo de Jesus teria sido levado juntamente com os corpos dos dois criminosos crucificados com ele. Contudo, José de Arimateia e Nicodemos cuidaram para que Jesus tivesse uma sepultura condigna. Mais uma vez, nós vemos a profecia sendo cumprida em Cristo Jesus em todos os pormenores. O texto também diz que puseram a sua sepultura com os ímpios. Faz aqui um contraste entre ele, que é santo, que é puro, teve uma morte, até na nossa morte, até na sua morte, ele se identifica conosco. E os últimos versículos, então, do nosso texto de hoje, do versículo 10 ao 12, está escrito assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Olha que interessante, não é? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Que texto precioso, meus queridos irmãos. Que texto maravilhoso. Então a gente vai ver logo no início, no versículo 10, que o próprio Deus não só permitiu que o servo sofresse, mas também causou o seu sofrimento. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O Senhor já tinha recebido suficientes ofertas queimadas de animais, diz a nossa revista. O servo era o único sacrifício aceitável a Deus, e o seu sofrimento e morte providenciaram um sacrifício aceitável para a nossa salvação. Então esse é o sacrifício único, incomparável.
está consumado. Essa semana eu ouvi do pastor Dininho um devocional e ele mostrar a importância das palavras de Jesus na cruz. Está consumado. Está consumado, Senhor. O sacrifício foi feito. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Ele nos amou até o fim, entregou a sua própria vida. Ah, meus queridos irmãos, que Jesus, que Salvador maravilhoso nós temos. Que Salvador incomparável nós temos. Né? E o texto vai falar como ele morreu, foi contado com os transgressores, não é? Jesus foi crucificado entre os ladrões na cruz, não é? Entre dois malfeitores. Mas tem algo no final que é tão bonito nesse versículo, nesse texto, que é o último versículo, a última parte do versículo 12. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Meus queridos irmãos, essa é a nossa maior dádiva, nossa maior bênção. Nós temos alguém que intercede junto ao Pai por nós. Jesus Cristo, aquele que tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede por mim e por você, por todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim terminamos então a nossa lição. Vamos agora às aplicações, não é? Aplicar a vida. Aplicar a vida. O servo suportou a rejeição para garantir a nossa salvação. Ele foi rejeitado, né, pelos seus. Ele suportou o sentimento de rejeição. O servo carregou o nosso pecado, recebendo o castigo em nosso lugar. O servo voluntariamente pagou o preço pelo nosso pecado. E o servo garante a salvação a todos os que aceitam o seu sacrifício. E poderíamos colocar, ele intercede por nós. Intercede por nós. Podemos então ter uma semana com toda essa aplicação em nossa vida, pensar sobre isso, louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor sobre cada um desses pontos. Que Deus abençoe a todos. Um dia muito, muito abençoado. Eu não sei, talvez alguém possa ver isso à tarde ou à noite, mas que essa mensagem, que essa semente da palavra do Senhor encontre um lugar em nosso coração. Um grande abraço para todos. Em nome do Senhor, esse servo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.